Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, né, para a gravação dessa videoaula. Esse subsídio disponibilizado pelo CAPED e que tem como objetivo trazer um conteúdo a mais, a fim de que você, professor, ao preparar a sua aula, né, você possa enriquecer o conteúdo, levar coisas novas para o seu aluno. Aqui quem fala é o professor Sérgio, eu sou diácono aqui na congregação de Clube de Campo, e esse trimestre estou auxiliando na gravação dos conteúdos e desses subsídios para a lição dos jovens. Revista essa que estamos estudando sobre o discipulado, né, numa perspectiva muito mais do Apocalipse, algo muito bom e que com certeza tem agregado bastante aos nossos jovens aqui no campo de Santo André, né? Eu quero compartilhar com vocês agora, nesse instante, uns slides, tá bom? E pronto. É, Aqui, na lição de número 9, lição que estudaremos hoje, a Igreja de Filadélfia, né? Força na fraqueza. É até meio paradoxal isso, né? Falar que na fraqueza encontra-se forças, né? No entanto, o estudo dessa carta e das condições e do contexto dessa igreja nos revela justamente isso, né? Nos revela uma situação aonde com certeza, né? Com certeza nós temos muita coisa para aprender. Bom, então, o que abordaremos nessa aula, nessa videoaula? Abordaremos os aspectos do contexto da Igreja de Filadélfia, né? É, Abordaremos a estrutura da mensagem, de Cristo para essa igreja, o paradoxo da força na fraqueza e a aplicação que essa carta, né, que as lições, que os assuntos dessa carta pode trazer para a vida cristã e automaticamente para o discipulado hoje, né? Então, após refletirmos sobre a igreja de Sardes, uma igreja que aparentemente era viva, era rica, bem-sucedida, mas espiritualmente morta, adentramos na igreja de Filadélfia, que é uma igreja elogiada por Cristo, justamente porque, em meio às suas fraquezas e tribulações, ela revela uma força, um compromisso com Cristo que nós não vemos, por exemplo, na igreja de Sardes, né? É, Filadélfia, cujo o nome significa amor fraternal, né? É uma das mais novas das 7 cidades ali da antiga Lídia, né? Atual Turquia. Era uma cidade estrategicamente vital e, de certa forma, próspera, mas que sofria com muitos terremotos. E a carta de Cristo, por sua vez, destaca a fidelidade da igreja em meio a adversidades locais. Então, a estrutura dessa carta é peculiar porque ela revela uma profunda compreensão divina da realidade da comunidade, né? E essa comunidade, como todas que nós estamos vendo aqui, que estava ligada a um contexto, né? Então, é muito interessante isso. A cidade, ela foi fundada no século II antes de Cristo, né? É, por colonos vindos de Pérgamos entre 160 a 140 antes de Cristo. Seu nome veio de seu fundador, que é o Attalus,
Átalos II Filadelfos, conhecido por sua devoção a seu irmão Eumenes. Então, Filadélfia significa amor fraternal, né? É interessante que a cidade em si, no seu contexto histórico, celebrava a lealdade de seus fundadores. Sua localização estratégica no Vale do Rio Cogamis e o símbolo e o simbolismo do nome pronunciavam sua identidade, a mensagem profética recebida, né? A cidade, conforme já adiantei, ela sofria com constantes terremotos de terra causados por erupções vulcânicas e foi devastada em 17 a.C. devido a um grande terremoto. Então havia na cidade uma grande colônia judaica contrária aos cristãos e havia ali também um forte culto a Dionísio ou Baco, que era a divindade mais celebrada na cidade. Esse deus era o deus do vinho ou deus da alegria, e o seu culto era caracterizado por bebedeiras, imoralidade e muito misticismo no sentido errado e antibíblico, né? Então, Filadélfia situava-se estrategicamente a 50 quilômetros de Sardes, ali em um crucial entrocamento de três rotas comerciais, duas delas para a Frígia. O seu solo vulcânico fértil era ideal para vinhedos, por isso que a população atribuía toda essa fertilidade a Dionísio ou Baco, né? E essa geografia impulsionou a sua economia local e a sua religião. É, Filadélfia, conforme já falamos, sofria de uma vulnerabilidade geológica, né? A fertilidade do solo de Filadélfia, advinda da atividade vulcânica, coexistia com uma vulnerabilidade sísmica crítica. Então, localizada sobre uma falha geológica ativa, a cidade era constantemente assolada por terremotos. Então, essa dualidade moldou a resiliência e a percepção de fragilidade de seus habitantes. Isso ecoa dentro da igreja, né? Em 17 depois de Cristo, um devastador terremoto arrasou Filadélfia, afetando também Sardes, e este evento sísmico marcou profundamente a cidade, cujos habitantes conviveram com tremores secundários por anos, impactando toda a resiliência e a infraestrutura da cidade, né? A citação de Estrabão, que até o próprio comentarista coloca aqui, né, na introdução, que o historiador Estrabão descreveu a situação da cidade, né, abre aspas, Filadélfia nem mesmo tem suas paredes seguras, pois elas são diariamente sacudidas e rachadas em certo grau, né? O povo está constantemente atento aos tremores de terra e planeja suas construções levando esse fator em consideração. Então, essa citação de Estrabão, desse historiador, revela a precariedade de Filadélfia, que era uma cidade que vivia em constante alerta devido aos terremotos, né? Então, as construções eram planejadas para resistir, refletindo ali uma vida de instabilidade e medo. E essa realidade moldou, segundo os pesquisadores, a resiliência dos habitantes de Filadélfia. E aí, diante desse contexto, Cristo envia uma carta para essa igreja, né? É, e a estrutura da mensagem segue mais ou menos isso: o título de Cristo. Esse título demonstra a autoridade divina e seu caráter, o diagnóstico, que é a avaliação da igreja, a situação da igreja, uma exortação ao chamado ao arrependimento ou perseverança, e a promessa ao vencedor. Basicamente, todas as cartas seguem essa estrutura de mensagem, mas é sempre bom, professor, você falar novamente com o seu aluno a fim de que ele compreenda, né? Então vamos lá. Qual o título, como Cristo se apresenta para essa igreja, né? Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro, né? E aquele que tem a chave de Davi.
É muito interessante que a chave de Davi simboliza sua autoridade messiânica e real, capaz de abrir, fechar portas, e ninguém pode contrariar essa autoridade. É- eu sempre digo que para entender o Apocalipse, precisamos entender o Antigo Testamento, conhecer. É esse título que Cristo, essa referência que Jesus faz de si, encontra um paralelo ou ecoa a descrição lá de Isaías capítulo 22, versículos 20 a 23, em que Eliaquim recebe autoridade para governar sobre a casa de Davi. Então, certamente o símbolo da chave tem que haver com a autoridade e a casa de Davi. E isso é uma referência ao reino messiânico. Portanto, que Cristo tenha a chave da casa de Davi significa que ele é aquele que tem autoridade para permitir ou não o acesso ao reino de Deus, né? E aí, diante disso, vem a outra questão da porta aberta, né? Ele fala que ele diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. E aí, em versículo 8, ele vai falar: Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta. Que porta aberta é essa, né? É, por muito tempo, alguns comentaristas compreenderam essa porta aberta, né, como uma, uma oportunidade de evangelismo. E será que é isso, né? Então, a porta aberta, segundo é, professor Saião e outros comentaristas, pode ser uma referência à participação no reino messiânico. Essa interpretação, ela é mais coerente com o versículo anterior, né? E no versículo 9 vai falar da sinagoga de Satanás, que é a sinagoga da cidade e que os judeus que ali estavam pode ter expulsado os membros que se converteram à fé cristã ou perseguido a frágil igreja de Filadélfia. E as portas fechadas da sinagoga não querem dizer, portanto, portas fechadas para o reino de Deus. Pelo contrário, o próprio Cristo afirma aqui que os cristãos participarão do seu reino, pois ele mesmo abriu a porta para eles, né? Então, é, aquela igreja, enquanto era perseguida, enquanto sofria, tinha portas fechadas, ela podia ter a certeza de ter uma porta aberta no reino de Deus, né? Então, veja que e isso nos traz uma grande lição, viu, professor? Que os títulos e as mensagens, principalmente os títulos que Cristo usa, ou como Cristo se apresenta para a igreja, não é aleatório. Cristo não falou: olha, eu não estou sem nada para me apresentar, põe aí que eu tenho a chave de Davi, não. É, tudo, Cristo, ele tem o porquê e ele conversa com o contexto da igreja. Até hoje Cristo conversa, né? E aqui nós temos uma grande lição para o discipulado. Entenda o que eu vou dizer, o corpo de Cristo, ele é único no sentido de estar ligado a Cristo. Mas em Efésios 3:10 fala da igreja que expressa multiforme sabedoria ou meios de Deus operar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a igreja, ela é única, ela é una, ela tem uma unidade, mas ela também é diversa, né? Então, o discipulado que se aplica a uma igreja, falando de mecanismos, de ferramentas, até por conta do público, às vezes não se aplica a outro. O nosso grande problema e isso é uma questão do ocidental, é querer padronizar tudo, né? Enquanto que as 7 cartas aqui, elas mostram que para cada igreja foi um tratamento diferente, né? E para essa igreja de Filadélfia, uma igreja que teve portas fechadas na sinagoga, Cristo está falando: olha, a porta do reino de Deus está aberta para vocês, né? Tinha pouca força,
mas uma grande fidelidade, guardou a palavra, não negou o nome e encontrou força na fraqueza, né? Então, qual que é a mensagem que Cristo dá ou envia para essa igreja? Para ela perseverar. Perseverar. Por quê? Olha o que diz o versículo 9, é muito interessante, né? Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Obviamente que essa não é uma adoração prestada aos cristãos, né? Aos teus pés aqui significa somente uma posição inferior. Então, diante do fato de que algumas profecias fazem referência aos gentios vindo aos judeus para adorar a Deus e servir a Israel, como por exemplo Isaías 2:3, Isaías 49:23, Isaías capítulo 60, versículo 14, Zacarias capítulo 8, versículo 20, essa promessa de Cristo é surpreendente. Então, há uma grande polêmica aqui quanto a quem é o povo de Deus, pois a menção de judeus que não são judeus, e, no fim, esses que se dizem judeus reconhecerão que os cristãos de Filadélfia, gentios, em sua maioria, são verdadeiramente povo de Deus. O discipulado, ele é muito interessante. Aqui nós temos essa questão, né, do discipulado que é, ele serve para identificar quem é e quem não é o verdadeiro povo de Deus, né? E aí o versículo 10, um versículo que o pessoal usa de uma forma muito equivocada, principalmente aí nos debates de pré e pós-tribulacionismo. E o versículo não tem nada a ver com isso, né? Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra, né? Aqui Cristo promete sua proteção à igreja de Filadélfia, aos irmãos de Filadélfia. Então, alguns interpretam essa promessa como a garantia de que a igreja não passará pela grande tribulação, né? E outros, claro, entendem que a igreja passará ali pela tribulação, sofrendo perseguição e martírio, mas aqui não tem nada a ver com isso, tá? Aqui Cristo promete que a igreja de Filadélfia não será alvo do juízo de Deus que virá sobre os incrédulos. A ideia aqui é de juízo, olha, o juízo virá sobre esses incrédulos, sobre esses que se dizem judeus. No entanto, vocês, por se manterem fiéis, vocês serão livres. Então, essa é a ideia, né? E aí o versículo 11 é um chamado para a perseverança, né? É, diante de tudo aquilo que estava por acontecer, diante de toda aquela tribulação que a igreja de Filadélfia passaria, enfim. É, é interessante que o verdadeiro discipulado é um convite para guardar, né? Para guardar a coroa, né? Então, nós somos convidados a guardar a coroa. Nós somos convidados a guardar os nossos títulos, os nossos cargos, mas somos convidados a guardar a coroa. E tudo isso tem a ver com o discipulado, né? É, então, nós temos que entender isso, que devemos nos devemos perseverar, porque há uma promessa para os que perseveram, que é a coroa, né? A garantia da coroa. E aí, Cristo faz uma promessa que tem muito a ver com a cidade. No versículo 12, ele promete que os vencedores teriam estabilidade e permanência, né? Isso tem a ver com o contexto da cidade. Imagina, uma igreja sem paredes, uma igreja que constantemente estava preocupada com terremotos. Agora, como o principal aspecto do templo e de Jerusalém é a presença de Deus, né? As duas imagens, tanto na literatura profética aqui quanto no Antigo,
especialmente em Apocalipse, são correlatas, ou seja, a Nova Jerusalém é o templo de Deus, que o fiel se torne uma coluna no templo é um símbolo da sua participação nos próprios fundamentos deste lugar, na nova criação. Então, isso aponta para dois pontos, né? Primeiro, o papel do salvo na nova criação ou na nova Jerusalém, onde Deus habita, conforme Pedro capítulo 2 versículos 4 a 5. E além de tudo isso, né, essa é uma promessa significativa para irmãos que viviam em uma cidade atormentada por terremotos, né? Então, a igreja de Filadélfia, apesar da pouca força, ela demonstra fidelidade inabalável à palavra e ao nome de Cristo e ao discipulado. E esse paradoxo bíblico revela que a verdadeira força reside na dependência divina, não na capacidade humana, né? E tudo isso é um convite à reflexão sobre a autenticidade da fé e resiliência espiritual. Paulo vai dizer, né, que nós devemos nos alegrar na fraqueza. Por quê? Porque quando sou fraco é aí que sou forte. E essa força não é a força da vinda das nossas próprias capacidades, mas é a força onde nós compreendemos as nossas fraquezas e nos mantemos dependentes de Deus, né? Então, a consciência da limitação humana é o catalisador para a graça divina. E aqui nós temos um outro ponto, né? Um discipulado que prioriza a graça. Um discipulado que prioriza a graça, né? Ao reconhecermos a nossa vulnerabilidade, abrimos espaço para a intervenção e o poder de Deus. Então, essa aceitação da fraqueza não nos desqualifica, mas nos torna instrumentos de seus propósitos, né? E aí nós temos aqui já meio que um cenário, né? Filadélfia versus Laodiceia, que já dando um insight aí da próxima aula, mas assim, a humildade e a dependência, né? Enquanto Laodiceia se considerava autossuficiente, Filadélfia reconhecia sua fraqueza, né? E dependência. E é o convite para nós praticarmos essa humildade, essa prática crucial para a fé cristã, que é o quê? Compreender que sem a graça transformadora de Cristo, nós não temos nenhum, nós não temos, nós não temos nenhuma condição de prosseguir, né? Então, aqui fica para nós uma grande alerta, né? A igreja de Filadélfia, ciente de suas limitações, não se curvou à acomodação. Pelo contrário, sua humildade impulsionou sua fidelidade ainda maior, demonstrando que a fraqueza reconhecida pode ser catalisadora de uma fé robusta. Fraqueza reconhecida. Esse é o grande ponto do discipulado dessa igreja. Ela reconhecia suas fraquezas, suas limitações, as suas fragilidades, e isso fazia com que ela se tornasse forte na fé, né? Então, quando falamos de fragilidade, não estamos falando de justificativa para infidelidade espiritual, não, mas sim é a fraqueza, o reconhecimento da fraqueza que nos fortalece no propósito de seguir adiante. E aí somos convidados, diante disso, à grande promessa de sermos colunas no templo de Deus, mostrando que aquele que persevera, que tem essas atitudes, eles na verdade são firmes, né, nos seus propósitos e as efemeridades terrestres não são nada comparados à firmeza e estabilidade eterna, né? Então, meus irmãos, a promessa de Cristo transforma a fidelidade em alicerce inabalável, né, é, no templo espiritual
de, do reino de Cristo, né? Então, mesmo com as limitações, a perseverança garante valor eterno. E essa metáfora sublinha a segurança e a importância dos fiéis como colunas fundamentais na estrutura divina. Como podemos aplicar tudo isso hoje? A pouca força de Filadélfia nos ensina que a fidelidade e a perseverança, mesmo em fraqueza, abrem portas de oportunidades divinas. A resiliência na fé permite que Deus atue poderosamente, transformando limitações em testemunho. Isso inspira a buscar a força em Cristo e não em capacidades humanas, né? E aqui uma pergunta, né? Eu coloco ela sempre no meio da aula, mas que você, ao receber esse slide, esse material que foi enviado nos grupos de professores, você possa, de repente, levar para o seu aluno essa pergunta. Considerando a perspectiva paulina de que quando sou fraco é que sou forte, 2 Coríntios 12:10, como a aceitação da nossa vulnerabilidade pode ser um catalisador para um crescimento espiritual mais autêntico e profundo, em vez de um obstáculo? Como? Então, nos contextos das igrejas locais, vivemos em, em uma era de megas igrejas, grandes espetáculos cristãos que podem nos fazer sentir insignificantes. E é tentador olhar para nossas comunidades locais, talvez pequenas em números, né? Com recursos limitados, sem grandes estruturas ou artistas famosos, e nos considerarmos irrelevantes no projeto de Deus. Só que, no entanto, a Igreja de Filadélfia revela que o papel do teólogo, o papel do discipulador, é muitas das vezes no local da comunidade pequena. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes os megas templos, por assim dizer, eles não permitem esse contato, não permitem, né, esse senso de comunidade, esse sentimento de comunidade que a igreja de Filadélfia vivia, né? Então, olhando para as nossas vulnerabilidades, às vezes locais, precisamos entender que elas não podem ser obstáculo para nós seguirmos e termos um discipulado eficiente e dentro do projeto do Reino de Deus. Então, a avaliação, considerando a mensagem de Filadélfia, como as comunidades cristãs contemporâneas podem redefinir o sucesso e a relevância transcendendo a métrica do tamanho ou dos recursos materiais de uma era de mega igrejas? É uma outra pergunta. Veja só que dentro dessa videoaula eu já estou dando, eu estou usando aqui uma didática de perguntas e respostas. Então aqui você já tem duas perguntas importantes para você iniciar a sua aula, né? De repente, começa com essas duas perguntas, depois traz o contexto histórico, ou traz o contexto histórico e já entra com essas perguntas, né? Então, a avaliação divina Deus valoriza a sinceridade e não as aparências, a fidelidade à palavra e ao seu nome, pequena, mas fiel. Esse é o grande valor no reino de Deus. Força real na fraqueza aparente, né? Então, humildade em reconhecer a pouca força não é fraqueza, mas um portal para a intervenção divina. Isso gera em nós o quê? Um estado de dependência, que a graça de Deus se manifesta plenamente nisso. E a sinceridade ao oferecer nossas limitações a Deus ativa a sua graça transformadora em nossas vidas, né? Então tem até aqui outra pergunta. Como a humildade potencializa a fé? Veja só, mais uma pergunta para você aqui trazer para os seus alunos, né? E a declaração de Apocalipse revela que, mesmo em cenários desafiadores, há portas abertas para o testemunho, para o discipulado, e é crucial identificar e utilizar criativamente as plataformas digitais, as iniciativas sociais, os meios que o Senhor nos dá para proclamar o evangelho e fazer um discipulado eficiente, né? Então, olhe para a sua igreja local agora. Aonde que você pode trabalhar ou atuar como um discipulador, né?
Eu concluo essa videoaula dizendo que Filadélfia revela que Deus valoriza corações humildes e fiéis, e não a perfeição que nós às vezes tanto buscamos, tá? Não que faremos desleixados, mas muitas vezes nós focamos tanto na apresentação que esquecemos do culto. Nossos cultos às vezes são verdadeiros shows, verdadeiras apresentações e não cultos. Não há espontaneidade, não há um fluir do coração, né? Então, que a nossa pouca força venha a ser o caminho, o canal de onde a graça de Deus se manifesta, glorificando o poder de Deus em nossa fraqueza. A dependência e fé são chaves para um verdadeiro discipulado, né? Eu concluo essa aula dizendo: Deus não busca comunidades perfeitas ou autossuficientes, mas comunidades humildes e dispostas a serem aperfeiçoadas pela graça. A dependência de Deus e a fidelidade à sua palavra são cruciais, apesar da dificuldade. Nossa pouca força é o terreno fértil onde a graça de Deus pode florescer. O poder de Deus se manifesta plenamente em nossas fraquezas, transformando-nos em colunas